fazer uma semana que eu ouvi 2 vezes ele. Uma da boca da cantora pessoalmente, qual eu tive o prazer de conhecer na quarta-feira passada, a Elaine de Jesus. Não conhecia ela, só de vídeo assim, né? Eu pude conhecer ela. Nós fomos, eu e a Marinete e a Eliane, nós fomos numa assembleia, ela cantou lá, nós tiramos foto com ela, tudo. E agora a irmã cantou aqui, né? Fiquei quase 10 anos sem ouvir o louvor dela, né? Esse louvor. Agora não deu uma semana, já ouvi 2 vezes. Falei, glória a Deus, né? Então a gente fica bastante feliz. Eu quero ler aqui, irmãos, em 2 Reis, capítulo 6 e versículo 24. Samaria cercada. Diz assim: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde acudirei eu? Ou da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu ao outro dia: dá cá teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, porque o povo viu que trazia cilício por dentro de sobre a sua carne. E disse assim: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Nossa, que passagem terrível, né, irmãos? Uma terça-feira. Mas porém tem um significado de eu trazer essa mensagem. O rei da Síria cercou, Ben-Hadad cercou, né, ali Samaria em mais ou menos 860, 850 a.C. E porque o povo tinha desobedecido o Senhor, a sua palavra, por muitos anos. Deus tinha mandado seus profetas repreendendo o povo de Israel, o povo de Samaria, e eles não obedeceram. Então Deus permitiu que Ben-Hadad, rei da Síria, fosse e cercasse a cidade de Samaria. E por 3 anos ela ficou cercada, sitiada. Como as plantações deles ficavam para fora dos muros da cidade, eles ficaram assim, numa deficiência ali sobre a parte dos alimentos. E o primeiro ano passou, eles conseguiram se manter bem. O segundo ano eles começaram a perder as esperanças. E o terceiro ano já começou a virar canibalismo. Começaram a comer os seus próprios filhos, a ponto de vender aqui, né, uma cabeça de jumento e algumas pás de esterco de pombo mesmo, por um valor extremamente absurdo, que dá para você comprar hoje picanha. Estava vendendo cabeça de jumento, só para você ter uma noção da fome severa que estava ocorrendo dentro de Samaria, né? Então, eles desobedeceram, mas por momento nenhum você vê em 3 anos esse povo rasgando as suas vestes e implorando para Deus ter misericórdia. E se não fosse ali o profeta Eliseu estar junto ali dentro também, e Deus usar o profeta Eliseu para falar que Deus daria uma salvação, um escape, que eles não seriam destruídos ainda, pois a destruição veio em 722 a.C. E essa aqui foi uma grande fome e perseguição e um cerco, mas ainda Deus não permitiu que destruísse eles. Depois haviam os 4 leprosos, e os irmãos acompanham a história, que é muito bonita, que vai acontecer a partir do 7:1. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em tempos de guerra, irmãos, em tempos de calamidade pública, de guerra, sempre há a escassez de alguma coisa, alimento, começa a faltar as coisas básicas, né? E essas pessoas estavam sofrendo isso. E hoje não é diferente. Nós vemos a guerra ainda continua, apesar da mídia estar um pouco meio esfriando em relação à guerra, mas muitos estão morrendo lá. Muitas pessoas, crianças, já não estão obedecendo mais a ordem, né, da ONU, da OTAN, de respeitar velhos, idosos. Hospitais, orfanatos estão destruindo com bombardeios e armas pesadas. Essa semana eu recebi um convite, inclusive foi no domingo, muito em cima da hora, né? Recebi um convite dos amados que nós temos ali na Assembleia da Madureira, no Campo Belo, na Assembleia de Deus da Madureira, e nós recebemos um convite assim, umas 3, 4 horas da tarde. E aí eu procurei alguém que pudesse ir, que estivesse também na disposição de ir, que não viesse, né, está exercendo alguma função aqui na igreja. Aí eu encontrei um casal que realmente se dispôs a ir, porque eles não estariam também aqui, nem viriam na igreja. E aí nós fomos para lá. Por quê? Porque um casal de refugiados da Ucrânia, e eles vieram refugiar e estavam aqui em Sumaré.
Parece que estavam longe, parece que está tão longe, né? Então é como a irmã mesmo disse, a irmã Nádia, né? Eles estão vindo para cá, e eles estavam aqui em Sumaré. Então essa igreja, a Assembleia, acolheram esse casal de refugiados, inclusive são pastores, e eles disseram que vocês não sabem nem metade do que está acontecendo lá, porque a mídia não consegue entrar em determinados lugares. E ele tem algumas igrejas, porque eles são pastores, e eles ali estavam dando os seus testemunhos, tinha intérprete na igreja, e estava dando os testemunhos do que está acontecendo. É como a irmã disse, os pais vêm para cá, filhos ficam para trás. Exatamente, os 4 filhos deles tiveram que ficar para trás, e eles vieram fugidos porque eles estão jurados de morte mesmo lá na Ucrânia, inclusive pela própria, algumas pessoas da Ucrânia, polícias, algumas coisas ali, até a KGB da Rússia estavam atrás deles, né, os russos, para matá-los, por serem pastores e por ter algumas igrejas dentro da Ucrânia. Então ele estava dando testemunho, né? Então eles estavam falando que eles estavam clamando a Deus, eles estão orando a Deus, eles estão buscando a Deus. Inclusive ele fala, né, que as igrejas batistas, porque a Letônia, a Lituânia, aquelas pessoas do leste europeu, a igreja presbiteriana e a igreja batista, elas nasceram de dentro desses lugares, né, da Europa. Então ele estava falando, porque nós fomos lá, fomos apresentados diante da igreja, e eles viram que nós éramos presbiterianos. Então ele comentou até mesmo isso, que a igreja presbiteriana nasceu dentro, né, daqueles lugares do leste europeu. Então eu estava vendo aqui esse texto e me falou muito forte. O testemunho deles é muito forte, né, falando das crianças, pedaço de crianças, de bebês em hospitais que estavam lá escondidos em abrigos, explodiu, né, bombardeios, coisas terríveis estão acontecendo naquele país ali, irmãos, terríveis. Pedaços de criança, de homens, mulheres, casais, pessoas civis, militares, espalhado por toda a cidade, pedaços de pessoas, porque aquelas bombas, quando explodem, destrói tudo. Então, irmãos, a mídia, muitas das vezes, ela não tem mostrado nenhuma metade, e eles estão orando, eles estão crendo, né? E a gente vê o testemunho dele, assim, é um testemunho muito forte desse casal de pastores que vieram foragidos para cá. Inclusive estava proibido de filmar, fazer selfie ou tirar foto. Ali os membros da igreja tinha somente uma fotógrafa pessoal particular da própria igreja, que ela é responsável para esse trabalho ali dentro. Só ela estava permitida fazer isso lá dentro. Então foi assim um testemunho muito forte, né? Eu fui convidado para estar lá no domingo, e aí nós fomos lá eu queria ouvir esse testemunho, e eu achei bastante impactante, muito forte. Então, irmãos, nós temos o privilégio, uma palavra que ele disse, vocês têm privilégio no país de vocês. Ele falava o inglês, né? Eles falam inglês também e falam russo, e eles falavam inglês, e eles falavam, vocês têm muito, muito privilégio no Brasil. Eles falavam, aproveitem isso que vocês têm aqui, porque acabou esse privilégio nosso lá. Hoje nós somos uma igreja perseguida. Estão queimando as igrejas evangélicas em toda a Ucrânia, estão perseguindo, estão destruindo, estão matando, estão aterrorizando os cristãos, os evangélicos. Não é só o povo ucraniano, mas é o povo evangélico cristão, pois a Rússia é comunista. A Rússia, ela tem o comunismo como a ideologia da sua parte religiosa. Então, eles estão entrando, invadindo as cidades, cidades por cidades, estão destruindo tudo que se fala de Jesus, de Deus, porque está entrando o comunismo. Então, a coisa é mais séria do que parece. E eles estavam dando testemunha. Então, as coisas não acontecem tão longe de nós. Elas estavam aqui, em Sumaré, né? Duas pessoas, um casal de pastores sérios, dá para ver que são pessoas sérias, idôneas, e estavam ali dando o seu testemunho. E tiveram que deixar os seus filhos lá, os 4, porque não puderam passar com eles lá na fronteira. Os filhos não estão passando, deixaram com o restante da família. Inclusive uma da irmã, né, a irmã que estava ali, da esposa desse casal, ela é cantora evangélica. Passou um vídeo dela cantando uma música sobre a guerra e o poder de Deus. E eles falaram rapidamente, irmãos, eles falaram que os navios estavam invadindo da Rússia, entrando pela costa da Ucrânia. Os navios de guerra estavam vindo em frotas. Eles caíram de joelho no chão. A igreja ucraniana, evangélica, cristã,
fizeram uma reunião, começaram a orar, madrugada dentro, a igreja inteira. Deus mandou um vento tão forte, uma tempestade tão forte naquela costa da Ucrânia, os navios começaram a quase que naufragar. Aí receberam uma ordem: retornem e voltem ao destino de que vocês saíram. Deus deu um grande livramento, irmãos. Eles iam destruir tudo ali. E eles oraram, isso eles falam ali em lágrimas. Nós oramos, e Deus mandou um vento, uma tempestade naquela noite, e os navios não conseguiram atingir o objetivo, tiveram que retornar e voltar, porque senão eles iam afundar. Esse é o nosso Deus, que quando você ora, Ele faz e Ele responde, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus eu agradeço.